O Galaxy S24 é o topo de linha com o melhor custo-benefício do Brasil nesse momento, enquanto o iPhone 16 acabou de chegar com algumas melhorias para acirrar essa competição entre Apple e Samsung aqui no país. Porém, ele ainda tá caro. Será que o campeão desse comparativo vai agradar os fãs das duas marcas? Depois de algumas semanas usando esses dois, eu não sei qual vai ser a sua reação com o nosso veredito, mas eu já tenho uma resposta e vou te contar logo depois da vinheta. Antes do Dante começar, deixa só eu te dar uma dica. Se você quiser pegar qualquer um desses dois modelos, vale dar uma passada no Plantão Black Casas Bahia, que aproveita esse momento que tá todo mundo entusiasmado pela data e já tá entregando descontos tão grandes quanto aos da fatídica sexta. Todos os dias estão saindo cupons e ofertas novos no app, no site e até nas lojas físicas. Tá rolando também a Black ao vivo, promoções relâmpago que aparecem durante o dia no Instagram e às 9 da noite. Olha só o que já pingou por lá. Tem também exemplos como esse dessa TV LG de 75 polegadas, enorme, que tem preço base de mais de R$ 6.600 e que sai por R$ 4.835, com opção de até parcelar em 24 vezes no carnê digital. E ainda entrega em todo o Brasil. O primeiro link da descrição já leva para essa promoção e usa cupom ESCOLHA para conseguir condições realmente boas. Agora roda a vinheta pra gente começar. Começando pela construção, tanto o iPhone quanto o Galaxy trazem versões pequenas dos seus smartphones, para tentar agradar o maior número possível de pessoas. Essas versões menores são feitas com materiais menos caros, como o alumínio, que diminui os gastos da produção. E mesmo ele sendo fosco nos dois modelos, o da Samsung ainda é um pouco mais brilhante e reflete mais luz. No entanto, os dois evitam as marcas de dedo, sabe? Só é uma pena não conseguir falar o mesmo da tampa traseira de vidro, porque o S24 acumula bastante sujeira e é bem visível nessa versão mais clara. Como a Apple mantém a sua massa mordida atrás do telefone em vidro polido, essa área fica cheia de impressões digitais e ao redor das lentes também, mas é menos perceptível do que no telefone da sul-coreana. E por falar em lentes, você já deve saber que o módulo da Apple mudou. Saiu do quadrado com duas lentes diagonais para uma pílula, como era no iPhone X, mas com o flash fora da moldura, assim como acontece no Galaxy S24. O que difere esses dois é que a Samsung coloca 3 sensores e nenhum degrau na traseira. Em termos de especificação, a tampa traseira do smartphone da Apple promete ser mais durável que o Galaxy da Samsung, com Ceramic Shield de segunda geração que está 50% mais resistente do que a versão anterior. O S24 ainda usa o Gorilla Glass Victus 2, que é uma geração antiga. No número de botões, a Apple ganha por trazer 5, enquanto o Galaxy tem apenas 3. Vejam a ironia, vários vazamentos diziam que os novos telefones da empresa iriam perder peças móveis e deixar apenas sensores. Ele tá aqui tacando mais teclas a cada ano, olha aí. Fora isso, em termos de estrutura, os dois são bem parecidos, mas apenas o da Samsung traz bandeja para 2 chips, enquanto a Apple permite Dual SIM com um chip eletrônico somente. Lembrando que cada fabricante tem apenas 2 e-mails de registro, que é o que permite que as linhas simultâneas funcionem. No iPhone, dá para registrar até 5 linhas e alternar entre elas. No Galaxy, além dos 2 chips físicos, eu não achei uma informação concreta de quantos eSIM é possível ter no aparelho, mas eu acredito que no mínimo 2. Se você tem mais, deixa aqui nos comentários pra galera saber. Voltando a falar da construção dos telefones, diferente dos anteriores, o iPhone 16 agora faz uma curva bem leve ao encontrar o metal com vidro, só avisando essa linha e fazendo o smartphone parecer menos grosseiro, sabe? O Galaxy parece ter 2 molduras, uma de alumínio e outra de vidro, o que dá para ele uma aparência de menos aproveitamento frontal, mesmo ele tendo passado para 6.2 polegadas com a diminuição da moldura frontal. O iPhone 16 segue com 6.1 polegadas e os dois chegam com o mesmo tamanho. A tela do S24, além de ter crescido um pouquinho, também traz outros diferenciais, como a taxa de quadros em 120 Hz, HDR10 Plus, brilho de até 2600 nits, o que não quer dizer muito, e Always On Display. A resolução segue 1080 por 2340 pixels, com densidade de 416 pixels por polegada no painel Dynamic LTPO AMOLED 2X. O nome da tela do iPhone também é estranho, Super Retina XDR OLED, e vem com Dolby Vision, HDR10, ou seja, ele é mais compatível com taxas dinâmicas de imagens diferentes e o pico de brilho dele é de 2000 nits, com um brilho típico na metade desse valor. Mas você lembra que eu falei que os 600 nits a mais do Galaxy não faziam diferença? Bom, eu saí com esses dois para fazer algumas fotos e vídeos num dia de sol em São Paulo, e mesmo deixando ativado o brilho extra na tela do S24, eu senti que ele estava mais apagado que o iPhone.
E dentro de casa, com os dois no brilho máximo, eu também sinto o iPhone 16 mais brilhante. Pode ser que em alguma situação específica o telefone da Apple vá pior, mas por enquanto não foi isso que eu senti. Onde eu sinto ele pior é na taxa de atualização dos quadros da tela. Aqui não tem nem como tentar defender a Apple. Poxa, são quase R$8.000 por smartphone que não traz nem 90 Hz, enquanto o aparelho da Samsung de R$1.300 já traz 120, e eu já consigo rodar jogos nessa taxa. Eu quero ao menos ter a opção, e se não gostar, vou em acessibilidade e destravo. Tem como fazer no iPhone Pro, então poderia ser assim também no iPhone de base. E bom, apesar de eu curtir que o iPhone Pro tem a taxa de 1 a 120 Hz e isso ser bom para quem joga, ou para quem usa o telefone para consumir conteúdo estático, como os livros digitais, e economizar a bateria nessa taxa de quadros caindo para 1 Hz, eu não posso dizer que a tela do iPhone 16 é ruim. Pelo contrário, ela é uma das melhores do mercado. A resolução, inclusive, é maior do que a presente no S24, com 1179 por 2556 pixels, que entrega 460 ppi, deixando ainda mais difícil enxergar qualquer pixel na tela. Se no Galaxy já é difícil, aqui então nem se fala. O que eu também gosto no painel da Apple é que ele é menos saturado, mas isso é bastante pessoal. Claro que a Samsung traz diversas opções de mudança de cor, contraste, brilho e mais um monte de mudanças, mas a maioria das pessoas nem sabe que dá para mudar isso. Bom seria se a Apple também trouxesse esses ajustes, assim seria fácil de agradar a todos. Porém, dá para notar que a empresa não tende a ouvir muito o que o usuário gosta, nem dá opções. Eles fazem um produto e determinam como eles acreditam que é o ideal para todos, vai. Me agrada, mas talvez incomode você, esse é o ponto. Outra coisa que pode ou não te incomodar é a ilha dinâmica na tela do iPhone 16, que ocupa um bom espaço nessa faixa superior, para agregar os sensores do Face ID, enquanto o smartphone da Samsung traz um leitor ultrassônico por baixo do painel para fazer a leitura da sua digital, e a lente da câmera fica num furo discreto e pequeno, que quase não chama a atenção de quem vê. Só fica atento para as películas que você for usar nos dois modelos, porque existem casos em que elas atrapalham a leitura dos sensores ou prejudicam o uso das câmeras frontais. Falando agora de processamento, com 6 núcleos de CPU e 5 de GPU, o Apple A18 do iPhone 16 entrega muita potência e esquenta menos que o A16 do iPhone 15. Sim, foi pulado a geração A17 nesse cara. Agora, ele também traz 8 GB de RAM, igual a versão Pro, para conseguir rodar os futuros recursos de IA. Pro S24, a Samsung colocou Exynos 2400, com 10 núcleos de CPU e a GPU X-Clipse 940. Esse cara também está controlando bem a temperatura do seu processador, mesmo com testes extremos como os benchmarks. Eu rodei o AnTuTu em ambos e tivemos praticamente um empate aqui, com o iPhone levando a vantagem por pouco aqui, os dois na casa de 1.600.000 pontos, um pouquinho a mais para o iPhone e um pouquinho menos para o Galaxy. Porém, isso não deveria ser um motivo de alegria para a Samsung, já que o A18 é o SoC menos potente da Apple em 2024, com a versão Pro indo além dele e batendo os resultados do S24 Ultra. No Geekbench 6, essa diferença é maior, e a vantagem é do smartphone da maçã, com mais de 3.200 pontos no single core e 8.000 no multicore. O coreano bateu 2.000 pontos no single core e 6.100 no multicore. Isso dá quase 48% de diferença entre os números menores e 27% para os números maiores. Porém, tem um benchmark que a Samsung foi melhor, o 3D Mark. Nele, o iPhone bateu 1.646 pontos no teste Steel Nomad Lite, com 12.2 FPS. O S24 fez 6.887 pontos e 12.50 FPS. E o que eu quero mostrar para você com esses números? Que tanto o iPhone quanto o Galaxy conseguem entregar um desempenho muito parecido nas tarefas diárias, incluindo aquelas mais pesadas. Porque é para isso que um teste como esse que eu acabei de citar serve, para mostrar o quanto de estresse o telefone aguenta e como eles deram conta das mesmas coisas muito bem. Rodando Genshin Impact e Wild Rift, os dois também foram muito parecidos no desempenho, apesar da Samsung ter suporte à taxa de quadros mais alta. Em todas as tarefas que você pensar, o iPhone e o Galaxy vão bem, seja abrindo aplicativos, jogos, alternando entre eles, tudo tá bem parecido. Por outro lado, tem um ponto em que o Galaxy S menor sempre foi mal, que é a bateria. O tanque deles é diferente. O iPhone traz 3.561 mAh de capacidade com um carregador de até 30 watts, e o S24 com seus 4.000 mAh e carregador de 25 watts que vem na caixa. No tempo de carregamento, a Samsung consegue levar a melhor, já que ela recarregou o S24 em 1 hora e 10 nos meus testes, enquanto o iPhone 16 demorou mais de 1 hora e meia para bater 100% com um carregador de 20 watts. Só para você entender, como a empresa não mandou o acessório, eu usei um que nós temos, e por isso que é com a capacidade menor do que o máximo suportado pela empresa. Mas eu já adianto que não faria tanta diferença assim usar o carregador no topo. Eu coloquei ele numa base de carregamento de 100 watts que temos aqui no estúdio e na maior parte do tempo
o telefone ficou em 20 watts, depois passou para 28 e quando bateu mais ou menos 70% de carga, ele diminuiu a potência para 7 watts. E agora ele vai seguir assim até completar a carga. Então, não faz diferença no seu dia a dia se eu carrego ele com acessório suportado. Ele simplesmente vai bater o pico no começo e vai limitar isso conforme a bateria for enchendo. Por outro lado, ainda que o iPhone demore mais para recarregar, ele dura mais bateria. Por exemplo, com 1 hora de Genshin Impact, ele consumiu 18%, enquanto o Galaxy S24 drenou 29% no mesmo período de jogo. No LoL, o Galaxy foi bem pior na época do lançamento, mas nos testes recentes, ele está gastando 16% da bateria, contra 20% de gasto do iPhone 16. Então, para quem gosta, no Galaxy você vai ter 1 hora a mais para aproveitar o game, por exemplo. Na gravação de vídeos em 4K 30 quadros por segundo, temos 15% de consumo por hora no smartphone da Apple e 25% no da Samsung. Uma baita diferença. Nas redes sociais, ele consumiu 12% em 1 hora e 11% no YouTube, enquanto o telefone da maçã gastou 8% e 6% nas mesmas atividades. Acho que a gente consegue perceber com isso que não é apenas uma questão de ter ou não mais bateria, mas fazer o sistema operacional e o hardware trabalharem bem juntos para entregar uma boa performance para você. Se o seu foco é ter um celular que dura mais com uma única recarga, o iPhone 16 leva melhor. Para fechar esse vídeo, bora falar um pouco de câmeras. O iPhone traz duas lentes atrás. A principal com 48 megapixels e a ultra-wide com 12. Para a lente frontal, a gente também tem 12 megapixels, porém com abertura maior, permitindo a entrada de mais luz. No Galaxy S24 são 3 lentes na traseira, com 50 megapixels na principal, 10 para o zoom de 3x e 12 para a ultra-wide. A frontal continua com 12 megapixels, como no iPhone, mas esse sensor tem menos ângulo de visão e a abertura é um pouco pior. Começando com a lente principal, a diferença maior entre essas duas é que o Camera Fusion do iPhone, por padrão, produz imagens de 24 megapixels, enquanto a Samsung faz fotos em 12. Outro ponto que é necessário destacar é que durante o dia ou com boa luz, a Samsung sempre vai saturar bem mais as suas fotos, e nas noturnas, o sensor da Samsung sempre vai deixar o preto azulado e nas áreas periféricas você tem poucos detalhes. Agora que a gente já esclareceu isso, eu posso dizer que à primeira vista, tanto o Apple quanto o Samsung estão bem próximas em qualidade, mas o iPhone muda menos a realidade das coisas. Na tela do celular pode até parecer menos interessante, mas quando a gente olha no monitor do computador, dá para perceber a diferença nos detalhes, porque a forma como a Samsung força a barra nas cores e o contraste faz com que alguns detalhes deixem de existir. Eu não sei se você notou, mas em todas as fotos do iPhone 16 pareceu que eu estava um pouco mais perto dos objetos, do assunto da foto, e o S24 me deixou um pouco mais longe. A razão disso é que a Apple coloca uma lente de 26mm como principal, que é mais fechada, enquanto a Samsung usa a lente de 24mm, que enxerga um pouco mais em volta. Na lente ultra-wide, os dois têm 13mm, mas eu tive a sensação de que o iPhone consegue capturar mais informações do que o smartphone da Samsung, e a lente deles é basicamente a mesma, tá? Eles compartilham resolução, distância focal, ângulo de visão e a abertura, que é f2.2. O que muda é o tamanho do pixel, que no Galaxy S24 é o dobro do tamanho do que a gente tem no iPhone, e isso deveria dar mais vantagem para a coreana. No entanto, dá para perceber que em alguns momentos o sensor da S24 faz imagens mais escuras. Também dá para notar que o telefone da coreana não mantém uma constância no HDR na coloração da pele, enquanto o iPhone segue estável em todo o teste. Agora, sobre o zoom de 3x, ele é bom quando falamos de fotos em modo retrato. Porém, como o da Apple preserva muita informação, mesmo com o zoom digital aplicado, quase não dá para sentir falta de um sensor próprio para isso. Aí a gente vê que a empresa está seguindo o melhor caminho ao trazer o sensor de 5x para a linha Pro, mas isso pode significar que em algum momento o iPhone pode receber a lente de 3x de zoom, já que nessa geração ele finalmente ganhou a função macro no sensor da ultra-wide. Mas por que eu estou falando de macro e ultra-wide enquanto já introduzimos o sensor de zoom do Galaxy? Bom, porque eu acredito que em fotos macro eles não competem, apesar da Samsung conseguir quebrar o galho com o zoom de 3x. Ele não consegue aproximar tanto quanto uma lente dedicada, mas já dá para contornar a falta do recurso. Agora, posso falar uma coisa? Eu tô achando que o S25 e S25 Plus vão ganhar uma câmera macro na ultra-wide para conseguir competir com o iPhone de base, mas vai ter que fazer tudo muito bem feito, porque entre essas duas lentes do iPhone 16 e 16 Pro, eu praticamente não senti diferença. Nos vídeos, os dois também são muito parecidos, com boa estabilização, cores vivas e definição em 4K. O vídeo em retrato do Galaxy e o modo cinema da Apple já estão no nível muito próximo e quase não tem diferença entre eles. Só o que faltou chegar no iPhone 16 e que está limitado ao Pro é a câmera lenta em 4K a 120 quadros por segundo.
Outra função que a linha S24 traz, mas que precisa de um app separado para isso, é o modo RAW. A Samsung tem uma câmera RAW e a Apple limita esse tipo de imagem e vídeo ProRes apenas para os modelos Pro. Eu só consegui fazer fotos em RAW no Galaxy e não achei uma forma de gravar em S-Log. Então, isso é algo que os dois têm em comum. Na frontal, a Apple levou a melhor em fotos com boa luz graças à melhor abertura, mais detalhes, cores mais próximas do real e sem mudar os tons no modo retrato. A Samsung se perde nesses pontos e isso me incomodou bastante nos testes. Agora, quando o assunto é o modo noturno na frontal, aí não tem como defender a Apple. Ela pode ter melhorado, ter avançado quando comparamos com modelos antigos, mas não tem como dizer que ela está melhor do que o S24. No modo retrato eu ainda gosto mais da Apple, porém quando o assunto é pouca luz, o telefone da maçã não vai tão bem assim. Acho que deu para perceber que as duas partes trazem detalhes que desagradam, mas que não são suficientes para desabonar nenhum dos dois aparelhos. Eu gosto do que eu vejo na maioria das vezes, mas não vou dizer para quem vai a minha preferência. Mas eu quero saber qual é a sua. Agora, uma coisa muito importante para discutir nesse finalzinho é o preço deles. A Samsung já fez promoções que colocaram o S24 por R$3.000 no varejo online e isso é muito absurdo, porque temos diversos smartphones intermediários saindo por esse preço, ou perto disso. Atualmente, ele está saindo por R$4.139 na versão de 128 GB, mas eu acredito que vai entrar em diversas promoções perto da Black Friday. O iPhone 16 acabou de chegar ao mercado, então ele está bem mais caro. No varejo online, dá para encontrar esse cara por R$5.599 na Go Imports, R$6.499 no Mercado Livre e mais de R$7.000 em outras lojas. Esse ainda é um custo muito alto, mas não dá para ignorar esse fato. O iPhone 16 é o que mais tem ficado abaixo do preço sugerido pela Apple no primeiro mês de lançamento. Também tem outro ponto que merece destaque. O Galaxy S24 já está no mercado desde janeiro desse ano, o que deu para ele tempo para cortar muito desse preço de mercado. Por fim, Apple e Samsung permanecem nessa briga pelo mercado de topos de linha em diversas faixas de preço. O iPhone 16 e o Galaxy S24 são muito bons, porém eu preciso ressaltar os pontos fortes da Samsung, como a tela LTPO de 120 Hz, o desempenho superior nas fotos noturnas e o preço que está bem abaixo do iPhone. No entanto, o smartphone de Cupertino se destaca por ser mais potente que a concorrente, mesmo com o SoC capado. Consegue suprimir a falta de lente zoom com recurso digital e implementou mais recursos de câmera nesse ano. A bateria do iPhone 16 também está muito melhor que a da Samsung, mostrando que a Apple superou esse ponto nos seus últimos aparelhos, enquanto o pequeno Galaxy segue sofrendo até hoje. O que pesa contra ele é o alto custo para adquirir o smartphone. De toda forma, ambos os celulares estão em um patamar que a maioria das concorrentes precisam correr atrás para alcançar, e qualquer um deles vai te suprir muito. Agora, me conta qual dos dois te agrada mais e qual seria a sua escolha. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com quem está na dúvida entre comprar o S24 ou o iPhone 16, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!